que agora nós temos dedicado somente à palavra do Senhor. Vamos parar um pouquinho. Vamos ouvir o Senhor falar nesta noite. Quando o Senhor nos entrega uma palavra, Ele quer compartilhar. Mas nesta noite eu senti o desejo de orar antes da palavra. Sei que o tempo está pouquinho, mas vamos orar antes. Pai amado, é a Tua palavra. O povo é Teu. A semente é Tua. O Senhor sonda e conhece os corações. Nesta noite, Pai, se é esta palavra que ardeu no meu coração, e o Senhor é o Deus que sonda meu coração, então que ela seja ministrada. Mas eu quero pedir ao Senhor que faça retroceder o ladrão da semente. Que ele não tenha poder para roubar a semente nesta noite. Que esta palavra seja verdadeiramente pregada na tábua do nosso coração. Que ela cresça, que ela prospere, que ela dê frutos, que ela nos torne melhor, que ela nos torne hoje semelhantes a Ti, Pai amado. Porque é assim que o Senhor nos quer, imagem e semelhança do Senhor. Imagem física e a semelhança no Teu caráter. O Teu caráter é santo. E nós precisamos todos os dias ter um caráter parecido com o Teu. Amém? Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Eu amo ler esse livro de Juízes. Juízes capítulo 1. E a palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de Juízes capítulo 1. Se você não encontrou, estou te dando mais um tempinho. Juízes capítulo 1. Essa irmã que vos fala hoje, a irmã Nádia, ela não sabia nem o que era capítulo, nem versículo. Tamanha ignorância da palavra dela. A palavra do Senhor foi entrando na minha vida numa época de muita solidão. Você já foi solitário no meio da multidão? E eu fui descobrindo, e um dia eu fiz uma oração. Senhor, eu leio e não entendo nada. E eu orei, Senhor, eu quero entender a Tua palavra. E se for para mim falar dela, faça com que escute, compreenda. Às vezes eu pergunto às pessoas que têm ouvido, você compreendeu? Ficou claro a palavra? Porque eu tenho pedido ao Senhor que a palavra ela venha a ser ministrada, pregada, aprendida e vivida. Não podemos ser só ouvintes. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo e a minha herança. Sobe comigo a minha herança. E pelejamos contra os cananeus. E também eu subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão. E os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e perizeus, versículo 6. Porém Adoni-Bezeque, que era líder daqueles homens que tinham sido mortos, fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados,
apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Essa palavra o Senhor me deu às 5h40 da manhã e eu fiquei com ela mastigando o dia todo. Hoje foi um dia muito corrido, mas ela ficou guardada na tábua do meu coração e eu, Senhor, eu queria ministrar ao teu povo hoje. E ele bradava essa palavra. Então, se ele conhece a mim e a você, desde o ventre da nossa mãe, é para nós. Ele sabe o que nós estamos precisando de ouvir hoje. Ainda dá tempo de você compartilhar para aquela pessoa que está precisando ouvir algo da parte do Senhor hoje. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: o povo estava sem líder. Tinha morrido Moisés, tinha morrido Josué. E o povo estava sem liderança. Mas não é porque estava sem liderança que tinham perdido a fé e se desviado. O povo tinha intimidade com Deus. E o povo fez uma pergunta ao Senhor, e a intimidade era tão grande que o Senhor respondeu: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Deus deu resposta. Além de ter ouvido a oração, além de ter ouvido a petição daquele povo, não é porque Moisés tinha morrido e Josué também, que aquele povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Eles tinham dentro uma certeza que Deus ouvia e que Deus respondia. Eles tinham uma aliança, eles tinham uma intimidade. Porque quem tem intimidade com o Senhor tem a certeza que Ele está ouvindo e logo vai mandar a resposta. Você está esperando a resposta do Senhor? Avalie-se. Avalia-se. O verso 2 diz: e disse o Senhor: subirá. Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Deus disse: podem lutar. Eu vou entregar a terra na mão de vocês. E se Deus sabia que ia ter luta, que ia ter vitória, por que Ele não evitou a luta? Como é que Deus foge a um guerreiro se Ele não te der a luta, terra? Luta na minha vida e na tua vida não é para morte, é para forjar guerreiro. Deus é Deus que poderia ter dado a terra, ter eliminado os inimigos, e tudo teria sido de mão beijada, mas quando a gente recebe as coisas de mão beijada, nós não sabemos dar valor. Buscar, guerrear, lutar, nós aprendemos a dar valor. No versículo 3 diz assim: então disse Judá a Simeão, seu irmão. Os irmãos eram íntimos, o irmão tinha amizade, o irmão tinha amor um pelo outro. Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança. Vamos, Simeão, luta comigo. Vamos pelejar comigo a minha guerra. Porque quando for o tempo de pelejar pela tua, eu vou pelejar com você. Amor, aliança, respeito, palavra dada. Aqui não se fala que tinha contrato assinado. Bastava a palavra. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Crente não pode estar com mentira. Crente não pode estar com enrolagem. Imagina se Simeão vai lutar com Judá. Judá é vitorioso e na hora de pelejar, Judá retrocede e diz: não, eu já estou na minha terra, está tudo em ordem, está tudo legal. Eu não vou poder lhe ajudar hoje, não. Ele teria sido covarde e mentiroso. E o Senhor continua falando ao meu coração e ao seu coração, que quando nós dermos a nossa palavra, empenhar a palavra, se nós temos que ser imagem e semelhança do Senhor e Ele zela pela palavra dEle, por que nós hoje não zelamos pela nossa? A gente fala e logo desfala e vai e trata e destrata e não quer saber, honra, desonra. É tempo de nós olharmos
para o comportamento de Jesus. Crente se tornar aquele crente que a palavra dele é sim, sim, não, não. Voltemos para a palavra. E pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e perizeus. Porém, o Adoni-Bezeque fugiu, o líder daqueles homens. O líder abandonou o povo. O líder daquele povo cananeu, o povo que Deus não tinha nada com eles. Fugiu. Mas quem é que consegue fugir da mão do Senhor? O que mais guardei no meu coração foi o comportamento de Adoni-Bezeque. No verso 6 vai dizer assim: porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam. E cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Isso não era um costume do povo israelita, cortar dedos. Isso não era hábito. Sabe o que era? A recompensa do Senhor pelos atos de Adoni-Bezeque. Porque o próprio Adoni-Bezeque vai abrir a boca no verso 7 de Juízes capítulo 1 e vai dizer assim: então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, 70 líderes, 70 homens que deveriam ser honrados, eu desonrei, eu humilhei, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. E o mais interessante, que eu vou guardar para a eternidade, é que o próprio Adoni-Bezeque, ele confessa e diz assim: assim como eu fiz. Ele não diz o meu Deus, ele diz: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque, ele sabia quem era Deus, mas ele não honrava. Assim como eu fiz, ele não diz o meu Deus me pagou. Assim como eu fiz, Deus me pagou. Porque todos aqueles que te fizeram mal, que te humilharam, que fizeram você catar migalhas, você sendo filho de um Deus Altíssimo, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, que você está se sentindo injustiçado, não te preocupa, porque o Senhor já deu ordem a Judá para tomar posse da terra e botar para correr. Todos os inimigos vão cair, mas o líder que tinha o prazer de humilhar, de destratar, de desfazer, esse vai ter que confessar. Esse vai abrir a boca. O que eu estou fazendo, o que eu estou passando, é porque eu fiz com alguém. Porque assim como foi na vida de Adoni-Bezeque, que abriu a boca e disse: fui eu que fiz. Eu fiz isso com 70 reis, eu cortei os dedos das mãos e dos pés, deixei eles aleijados, mendigando migalha da minha mesa. Assim Deus fez comigo. Ele nem murmurou, ele sabia. Porque o Deus de Israel, o nosso Pai, ele não é Deus que castiga. Ele é Deus que manda a conta. Costumo perguntar: o que é que nós temos na mão do Senhor? Hoje, nós temos crédito ou débito? Porque se você tiver débito, minha amada irmã, meu amado irmão, se você hoje entende que o que você fez foi errado, está errado, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Mas cuidado
para que nós não venhamos confessar os nossos pecados quando a gente já estiver sem os polegares. Vamos ter cuidado, porque muitas vezes nós só queremos confessar nossos pecados quando a conta já tem chegado. Vamos confessar antes. Vamos nos render ao poder desse Deus. Deixa eu ler algo para vocês. O livro de Juízes retrata um período de grandes conflitos em Israel. Onde eram os conflitos? Israel. Josué havia conquistado Canaã e feito a demarcação da terra para as respectivas tribos. A conquista total, porém, não havia sido estabelecida. Após a morte dele, cabia à nova geração fundamentar a posse do território. Deus está falando. Cabe a nós, a nova geração. A terra foi dada, mas ficou pendência. Mas a terra é nossa. Mas cabe a nós estabelecer o domínio daquela terra. A conquista total, porém, não havia sido estabelecida. Após a morte dele, cabia à nova geração fundamentar a posse do território, expulsando definitivamente o restante dos inimigos. No entanto, os israelitas se misturaram a eles. Como consequência da sua desobediência às instruções do Altíssimo, Israel sofreu com a opressão, a resistência e a hostilidade desses povos pagãos. Para libertar o seu povo, o Senhor levantou os chamados juízes. Essas pessoas cheias do Espírito Santo receberam de Deus habilidade e autoridade militar para governar a nação e levá-la a vencer os povos opressores. Assim, estabeleceram a paz e a prosperidade na terra dada pelo Senhor. Deus fez de tudo. E o povo fazendo o que era mal. Se hoje você tomar posse dessa palavra e continuar lendo esse livro de Juízes, você vai entender que Deus libertava o povo, enviava um juiz. Quando esse juiz morria, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Não é porque faltou liderança que você desaprendeu o que eles ensinaram. O que foi que os seus líderes lhe ensinaram? O que foi que você aprendeu da parte do Senhor? O que foi que nós aprendemos? Que é porque não tem alguém numa cadeira de liderança que a gente pode fazer o que quer. E o Senhor sempre misericordioso. Até que chegou um tempo do silêncio de Deus. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento teve o silêncio de Deus. 400 anos Deus ficou em silêncio. Imagina 400 anos, quantas gerações não nasceu e morreu. E Deus em silêncio. Mas ele falava. Nós lemos no capítulo 1 que Deus deu a resposta. Deus falava com esse povo. Por que foi que Deus se calou? Por que foi que Deus não falou mais com esse povo? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então que hoje, nesta noite, nós vamos nos avaliar. O que é que nós estamos fazendo? Por que Deus está em silêncio? Vamos orar, pedir a Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Nem que seja para me exortar. Porque o Senhor exorta os filhos que ama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta noite venhamos entender e compreender que tudo aquilo quanto nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal, nós vamos prestar conta. Foi assim na vida de Adoni-Bezeque. E será assim na minha vida e na sua vida. Então que nesta noite nós venhamos aprender. Ter mais cuidado com as nossas sementes. O que é que nós estamos fazendo? Como será
a nossa colheita. Porque a nossa colheita depende da nossa plantação. Não é de Deus, é da nossa plantação. É por isso que nós temos o livre acesso de querer ou não querer. O querer ou não querer. Eu quero servir, eu não quero servir. Não é por força, não é por violência. Mas é porque nós conhecemos um Deus. O único que tem palavra de vida eterna. Amém? Eu agradeço a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Que na próxima segunda nós venhamos estar aqui. Louvado seja Deus.